Alunos da escola Agil Magalhães, aqui é o professor Kleber Souza Silva, Ciência da Natureza e suas tecnologias, Química, ensino médio. Ele vai falar sobre fenômenos, vai tomar alguma revisão de fenômenos e outros aspectos e conceitos, tá certo? O que é fenômeno? Então, tudo o que acontece com a matéria recebe o nome de fenômeno, certo? Então a gente sabe que a matéria é tudo que ocupa, tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, o que pode ser exemplo de matéria: água, madeira, o ferro. O ar, por exemplo, por sua vez, o ar pode ser comprimido, a água pode virar gelo, o gelo se derrete, a madeira se queima, o ferro se funde. Normalmente costumam chamar de fenômeno apenas aqueles acontecimentos que ocorrem raramente, como um eclipse, um terremoto ou o aparecimento de um cometa. Em ciências, né, nos casos, ciências da natureza e suas tecnologias, fenômeno é qualquer fato observável que ocorra na natureza ou seja provado experimentalmente, certo? Por modelos científicos, ele pode provar o fenômeno, tá certo? Então, outros exemplos de fenômenos são o derretimento de uma pedra de gelo, o som do rádio, as imagens da televisão, os raios, um helicóptero voando, uma folha de árvore caindo ao solo, fogo queimando o pavio de uma vela, e etc, certo? Temos aí alguns exemplos: uma vela queimando, helicóptero, raios, os raios estão aqui, né? Os raios, e temos o gelo derretendo. Fenômeno químico e fenômeno físico. Basicamente, o fenômeno físico é o fenômeno que a matéria ela sofre mudança de estado de agregação da matéria, né? De fase, né? Por exemplo, vamos falar o mais banal possível, simples, para que a gente entenda. A água, por exemplo, a água líquida, ela, você tira calor, né, dela, ela vira gelo. Depois esse gelo, né, você bota ela e se tira do freezer, né, coloca aí em cima de uma mesa ou dentro de um copo, é independente. E acontece o que? Ele, com a temperatura ambiente, né, que nós estamos aqui aos 30 graus, ele vai derreter, vai virar água, né? E passado o tempo, essa água vai evaporando. Ela evapora a qualquer temperatura e vira estado gasoso, né? Vapor d'água. E ela muda, ela não vai mudar sua composição química, ela vai ser sempre água, a famosa fórmula da água, H2O, dois H's, dois hidrogênios e uma molécula de oxigênio, e vai dar origem à água. Então ela não vai mudar a estrutura. Fenômeno químico, a mudança, a transformação. O fenômeno químico chama-se também de transformação, né? O fenômeno químico, certo? Tá aqui. Vamos aqui dar o exemplo que está aqui, né? Colocar uma certa quantidade de água, um pouco de ácido clorídrico, por exemplo, no recipiente, e fizer passar por ela uma corrente elétrica, a água, que é uma substância líquida, se decomporá em dois gases, hidrogênio e oxigênio. Na decomposição da água, portanto, as características da própria água se modificam, dando origem a duas outras substâncias, com uma característica propriamente diferente da substância inicial. Dizemos então que ocorre um fenômeno químico. Isso é um fenômeno químico, quando há
características e papel diferente da substância inicial. Tá certo? Outro exemplo é o cozimento. Quando a gente cozinha qualquer coisa, certo? O alimento está num aspecto, depois que a gente cozinha, né? Faz aquele processo todo fritar, fritura, o cozimento do um feijão, por exemplo. Ele muda totalmente suas características. Ali é um fenômeno químico. Então, fenômeno químico é aquele que as características das substâncias se modificam, dando origem a novas substâncias. Fenômeno físico é aquele que as características das substâncias não se modificam, nem há formação de novas substâncias. Esse fenômeno físico. Certo? Aqui estamos aqui educação ambiental. O isopor é uma grave ameaça à vida marinha, pois flutua nos oceanos e parte-se em pequenos pedaços que podem ser confundidos com alimentos pelos peixes e outros animais marinhos. Então a importância e a consciência que temos quando nós fomos a qualquer lugar, para a praia ou para a beira de rio, né, tomar um banho, se refrescar, é que a gente evite jogar lixo nos mananciais ou de água marinha, praias, rios, lagos, para que os peixes não se contaminem, porque quem come peixe também vai se contaminando, e assim vai uma cadeia, um ciclo vicioso, que aconteceria que nós, né, vamos sofrer por a contaminação de algum peixe, por conta de algumas atitudes de seres humanos que não contribuem com o equilíbrio da natureza. Houve um caso aí, este ano de 2021, né, aqui em Recife, de uma cidadã aí, até veterinária, ela comeu um peixe chamado arabaiana e estava contaminado, né? E ela estava, a doença é a urina negra, né? Preta. Ela estava urina negra. Então, infelizmente, ela nos deixou, a veterinária, e o peixe está contaminado. Pode ser, não estou afirmando, estou só conjecturando. Pode ser que haja ação humana na contaminação desses peixes por conta de alguma atitude de despejo de lixo, né? Onde esse peixe se localiza, né? Um exemplo, eu não estou falando que é o isopor, mas pode ser outro tipo de contaminação, né? Vamos seguir. A química tem vários ramos, né? Tem a química geral, que a gente estuda toda a parte que fundamenta, né, a ciência química, né? Fundamenta os conceitos principais da química geral. Aí, a partir de certo ponto, há uma especificidade, né? As especificidades são, agora, por exemplo, físico-química, onde os fenômenos físicos envolvidos nas reações químicas são estudados pela físico-química, tá? Os fenômenos físicos que participam, né, das transformações, das reações químicas. Então eu coloquei aqui a foto de um calorímetro, que é um instrumento utilizado na medição de calor, também chamado de energia térmica, envolvido numa mudança de estado de um sistema, certo? Que pode envolver uma mudança de fase, de temperatura, de pressão, de volume, de composição química ou qualquer outra propriedade associada à troca de calor. Então a gente tem aqui um calorímetro, aqui um exemplo, né, isso aqui, e ele pode trabalhar com isso, tá? Vamos lá, relembrando para quem não está familiarizado, as mudanças de estado. A gente basicamente são 3 estados de agregação da matéria: é sólido, líquido e gasoso. Isso aí foi proposto por Aristóteles há muitos anos atrás, certo? Muito antes de Cristo nascer. Então, vê só, sublimação é quando o sólido passa diretamente para gasoso, é sublimação. O contrário
Tem alguns livros de químicos, autores que falam que é sublimação também. Tem outros que falam que é ressublimação, né? Que passa do gasoso para o sólido. E tem outros que colocam que é sublimação reversa, certo? Mas a maioria agora tem um conceito de ressublimação, tá certo? Gasoso para o sólido. Parte direto, não entra no líquido, certo? Esse fenômeno observável, não acontece isso. Quando o sólido vira líquido, a famosa fusão. O sólido está aqui, né? Ele vira líquido, fica as partículas mais soltinhas. Só das partículas estão mais juntinhas porque ele é sólido. Quando as partículas têm recebem um pouco de calor, né? Aí as partículas se soltam um pouco, né? Fica um pouco mais separado, aí há o líquido. Do líquido para o gasoso chama-se vaporização. E a vaporização, né? Ela existe 3 tipos de vaporização. A mais famosa é os 3 tipos. A primeira é a ebulição. É quando a gente pega uma d'água, né? Um recipiente, uma panela, colocamos água, deixando, digamos, nosso fogo, aí ficava assim, ó. Ela fica, por um certo tempo, chega a 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da água. Aí fica aquelas bolinhas de ar, aí chama-se ebulição, porque fica um barulhinho, né? Aí é ebulição. E tem a evaporação, que é a temperatura que é quando a água, né, ou qualquer outra substância, falando da água que é para certificar, nós colocamos, por exemplo, vamos no varal, lavamos a roupa, botamos no varal a roupa, a temperatura ambiente, digamos que estejamos no verão, 35 graus, às 10 horas da manhã, e a água vai evaporando, e a roupa ficando seca. A evaporação acontece a qualquer temperatura. Evaporação, tá certo? E temos a calefação. A calefação é quando nós temos, né? Estamos ali, né? Fazendo nosso hambúrguer, né? Na chapa quente. Cai gotículas de água na chapa e automaticamente tem um barulho bem característico, vai. Você pode perceber que passa rapidamente do líquido para o gasoso, porque a temperatura está muito acima da ponto de ebulição da água, que é 100 graus Celsius. Então acontece isso, a calefação, tá certo? Retomando, vaporização, temos a evaporação, que acontece até qualquer temperatura, a ebulição, que é a temperatura que chega de 100 graus, no caso da água, 100 graus, né? É o ponto de ebulição, né? E temos a calefação, que é acima do ponto de ebulição, é qualquer substância, tá bom? Voltando, gasoso para líquido, condensação ou liquefação. Condensação, liquefação, exemplo básico, tranquilo, é quando temos o gás de cozinha. O gás de cozinha está ali dentro daquele ambiente do botijão, ele é líquido. Ele é líquido, dentro do botijão ele é líquido, ele é liquefeito, é GLP, gás liquefeito de petróleo, tá bom? Beleza? Quando a gente está tomando uma aguinha, água gelada na garrafa, aquela água que está suando, aquela água que está suando, né, na garrafa, é o ar da umidade que condensou, está condensado, beleza? Do líquido para o sólido, solidificação, beleza? Facinho, né? Vamos seguir. Mas isso falou que são 3 estados da matéria. Quantos são os estados de agregação da matéria? Existem 3, classicamente 3 estados de agregação da matéria: sólido, líquido e gasoso, estabelecido por Aristóteles, grandes filósofos Aristóteles, e foi professor de Alexandre o Grande, né? Foi contemporâneo de Platão, de Sócrates, esse pessoal todo aí da Grécia.
Mas deve-se registrar que a ciência moderna conhece outros dois estados da matéria, o plasma e o condensado de Bose-Einstein. Nós não vamos entrar em detalhes nisso, só para você entender que não só existem 3 estados, existem 5, certo? Estamos aí um 4, está aqui sólido, você vê que tem a estrutura mais, né, agarrada um com o outro, líquidos mais soltos, gases mais soltos, as partículas mais soltas, né? O plasma e o condensado de Bose-Einstein. Eu vou colocar outro lado que é para ficar mais nítido para entender. A existência de um quinto estado da matéria só foi comprovada em laboratório em 1995. Ele havia sido previsto em 1924 pelo físico alemão Albert Einstein e pelo matemático indiano Satyendra Nath Bosch, por isso que é condensado de Einstein-Bosch. Estado do plasma. A temperatura altíssimas, de ordem de 10.000 graus Celsius, os átomos possuem uma carga elétrica, movem-se caoticamente, espalhando-se para todas as direções, a cerca de 15.000 km/h. É o estado da matéria das estrelas. Então, estrelas, que estrelas? O Sol. O Sol é um plasma, tá certo? O estado de agregação da matéria do Sol é o plasma, tá certo? Estado gasoso. Abaixo de 1.000 graus Celsius, as partículas começam a frear da sua carga elétrica. Num gás, a temperatura ambiente, os átomos viajam com velocidade de cerca de 1.500 km/h, também em qualquer direção, tá certo? Vamos lá. Estado líquido. A temperatura ambiente, os átomos de maior parte das substâncias viajam ainda desordenadamente, percorre todo o volume que lhe é dado, como de um copo. A velocidade média das partículas é bem menor, 90 km/h. Estão vendo, né? Sólido. Quando a temperatura cai mais, os átomos se unem firmemente, mais ainda dançam. Na água a 0 graus Celsius, os átomos andam com a mesma velocidade de 90 km/h, mas já não caminham com todo o volume, apenas vibram em torno de um ponto. Tá certo? Tudo de um ponto. Então sólido fica ali, as partículas estão lá, né? A 90 km/h, mas não sai do lugar. Quinto estado. No condensado de Bose, estão a uma temperatura muito próxima de zero absoluto, que é o menos 273 graus Celsius. As partículas vibram como um corpo único, numa velocidade tão baixa que é impossível medir em laboratório. Esse quinto estado ainda está digamos, na teoria, tá bom? Está na teoria, mas já sabe, nós que estamos agora no ensino médio, a gente já sabe que não são só 3 estados de agregação, são 5, certo? Mas a gente trabalha mais com os 3, sólido, líquido e gasoso. Propriedades dos vapores. Nós estamos falando de vapores, né? Energia térmica. Então, no calorímetro, isso é só para entender, tá? No calorímetro, existirá água e vapor a uma temperatura de 100 graus Celsius. Então, de líquido para gasoso, vaporização. De gasoso para líquido, condensação ou liquefação. Vai estar a temperatura de 100 graus. Essa é a temperatura que a água vira líquido ou o sólido vira líquido. O líquido vira gás ou o gás vira líquido. No calorímetro dirá água e vapor a temperatura 100 graus Celsius. Isso no caso da água, certo? Vai medir lá, vai estar as duas, vão estar a respirar tanto água quanto vapor, certo? O próprio vapor de água não é visível, Não, nós podemos observar somente uma nuvem de gotículas que surge depois da condensação.
Ao desligarmos o aquecedor de gases, aparece o jato de ar aquecido, que é anteriormente ouvia a chaleira. Então o vapor de água que sai da chaleira esfria-se e condensa-se. Vamos agora exemplificar mais, deixar mais claro para entender. A gente pega uma xícara de café, né, com leite de manhã cedo, né? A gente olha assim, a gente vê uma nuvem de gotículas. Aquelas gotículas estão se condensando. Aquela ali parece uma fumada, uma fumacinha, né, que sai. A gente pode ver. Ali são as gotículas condensando. Tá? Tá saindo de gás, né? Sai vapor, virando, condensando-se, né? São exemplos básicos que a gente vê aí, tá certo? Eu espero ter ajudado e estou aqui com um momento de reflexão de Aristóteles, esse cara que muita coisa ele propôs aí para a ciência, inclusive esses 3 estados de agregação da matéria mais conhecidos, o sólido, o líquido e gasoso. Veja, reflita, tá? As raízes dos estudos são amargas, mas seus frutos são doces. Então, se vocês quiserem progredir em qualquer área de conhecimento, tem que se dedicar, tá bom? Bons estudos. Tá o Snoopy aí, bom estudo a todos e até a próxima. Tchau.